Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3. Prazer em conhecê-la. Não é pessoalmente, mas é Obrigada. quase, né? Eu que assisto esse programa faz tempo, hein? Faz tempo que eu Faz, né? durmo ouvindo, faz. Isso tem sido um alento para minhas noites de dificuldade para minha alma. Que bom saber que É, a gente pode participar disso. Deus ele vai encaminhando, né? As Uhum, pessoas, as coisas para falar com a gente. com certeza. Senão a gente não aguenta, né? Muita coisa que É. vem. Se Uhum, você não começar a acreditar, se você ficar preso só em algumas coisas, só na Bíblia, né? A uhum, Bíblia está aqui na minha, já fiz minha devocional de hoje, mas só uhum. naquilo que a teologia quer que você entenda, você enlouquece às vezes. É porque não te dá uma expectativa de. Você nasceu, você tem que fazer tudo certo, senão você vai para o inferno, e parece que Deus ele está sempre te punindo por alguma coisa, parece que aquilo que você está passando de ruim é que você está pagando o preço de algum pecado seu, ou do teu pai, ou da tua mãe, ou de alguém que fez alguma coisa errada. O teu filho está fazendo isso por conta disso, é encosto, é familiar, é hereditário, é espírito É, hereditário, é maldição. Aí você vai ficando, entrando em parafuso, você fala, perfeito eu não vou conseguir ser. é. Quando, na verdade, tudo é tão simples, né? Se a gente seguisse a intuição da gente, o problema é que colocam muita coisa na cabeça da gente. A religião sempre foi assim, né? Desde Eu, por do exemplo, surgimento. casei um casamento arranjado, né? Isso que não deu certo também. Foi arranjado pela igreja, casei com pastor Uhum, e tudo. Então, sim. assim, a pessoa não tinha nada a ver comigo, não teve um tempo de namoro para conhecimento, foi um mês de namoro só. Eu Uhum. já casei. Então, tem tudo para dar errado, né? E depois a gente fala, Deus, por que o Senhor Na permitiu isso? verdade, Eu estava assim, fazendo a tua obra. o problema tudo está na intenção, né, da gente. Às vezes, um casamento que a pessoa se conhece, a partir da primeira noite você já se dá bem com aquela pessoa, você pode casar imediatamente e ser feliz com ela, não tem problema nenhum. Agora, porque foi um amor genuíno. Agora, se você tem ali um arranjo, porque é conveniente, porque é interessante, aí você pode, aí não é a questão do tempo, né? É a questão da intenção por trás, né? O que é que fez você fazer aquela escolha? Aí, muitas vezes, você faz uma escolha errada baseado em interesses errados, né, que não seriam interesses reais, né, para um casamento. E aí É. dá errado. Mas a coisa é muito simples. É como se você acreditasse, né, se todo mundo acreditasse que existe um pai infinitamente amoroso, incondicionalmente amoroso, que você poderia ser o que fosse, ele aceitava você, e jamais iria jogar você no inferno eterno, você viveria feliz, tranquila, mas e seria real, né? Porque é isso que Deus é, né? Deus, Jesus falou isso o tempo todo, né? Mas as religiões começam a querer manipular a sua mente para você ser um discípulo, um servo, um membro da comunidade, e aí já vira outro interesse. Esse é que é o problema. Aí começa a colocar coisa na cabeça, né? E isso desde o tempo de Jesus que era assim, não é novidade nenhuma. Jesus Eu preguei denunciava isso o muita, tempo todo. eu preguei muita coisa que eu não acredito mais hoje, Uhum, como pastora, né? Por exemplo, sim. dízimo, né? Que não existe mais, né? Aquela coisa de com maldição sereis amaldiçoados, sendo que já no Antigo Testamento é isso, mas no Novo Jesus já falou que a maior oferta foi a da viúva, né? Que É. deu aquelas moedinhas que ela tinha, porque ela deu de coração. Então Uhum, não tem valor para Deus monetário, né? Ele não exato. precisa do nosso dinheiro. Então, assim, é muita coisa, né? É muita Agora coisa. Só aquele tombo da as pessoas são escada. muito carentes, existe um vazio muito grande, existencial, que as pessoas querem preencher, e a religião é a primeira coisa que aparece. Então, as Nós estamos numa instituições, né? geração de depressão, né, hoje, né? É uma geração de depressivo, de síndrome do pânico, de
de tantas doenças psiquiátricas e de psicopatias mesmo, né? De psicopatas nos altares, né? Tem muito psicopata pregando o evangelho, né? Muito síndrome de narcisista, né? Gente que ele tá ali, que ele acha que ele é o próprio Deus. Aí quando eu comecei a ver tudo, aquele tombo, eu estava muito infeliz, né? E quando eu caí, bati a cabeça, eu morri e voltei, né? Assim, eu devo ter morrido, porque eu saí do corpo e voltei. Não sei se eu morri morte de parar Não, de bater coração. às vezes não precisa o coração parar, mas um trauma forte, uma pancada forte, faz com que o seu espírito, né, o corpo energético, se desloque. Foi uma paulada tão grande assim aqui atrás, a cabeça inteira, né? Ficou cheia de hematoma, não quebrou nada. Quando eu cheguei na tomografia, que eu acordei para fazer a tomo, eu tinha certeza que eu ia ficar ali no hospital para fazer alguma cirurgia. Eu falei, tem alguma hemorragia craniana, deve ter tido algum trauma, porque foi rolando a cabeça toda. E assim, com aquele tombo, eu falei assim, eu vivi infeliz até hoje, quando eu voltei para casa. Fiquei 1 ano em reabilitação, né? Andando muito mal, afetou minha parte motora, porque me deu uma labirintite grave e precisava das pessoas até para atravessar a rua. Aí Deus me deu esse cachorro aqui, que me fez ter coragem de ir para o parque andar, porque tem um parque bem aqui na frente, só que eu não tinha coragem de sair de casa. Então eu fiquei 1 ano em depressão em casa. Aí eu tava olhando o Google assim, falei assim, pô, acho que podia ter um cachorro, né? Daí eu andava com ele. Só que ao mesmo tempo fiquei um tempo sem trabalhar, tava sem dinheiro para comprar um cachorro e a adoção, eu tava fora do mundo, porque tava 1 ano já dentro de casa com depressão. E já tinha desistido, por isso que eu comecei a entrar nos canais, porque como que era pós-morte, porque eu falei assim, eu vou fazer bobagem. Então quero ver se tem chance para mim. Porque eu vou dar um ponto final nisso aqui. Se é um caminho, né? Eu entrei, na verdade, eu comecei a ver por isso. Falei, deixa eu ver o que tem depois da morte, porque eu vou poder botar um Que bom ponto que final, você né? quis ver antes, né? Porque aí você aprendeu alguma coisa Porque eu falei, interessante. acho que tudo que eu aprendi até agora é mentira. Falei, foi tudo mentira, tudo que eu preguei, nada disso acontece. Deus realmente é ruim. Eu pensei, porque o inimigo me venceu. Pensei assim, porque eu tô com depressão. Meu filho se afastou, que ele não queria me ver do jeito que eu estava assim, cabelo quebrado, unha quebrada, só na cama abandonei a advocacia, estava quase passando fome, vendi tudo, vendi 2 carros, fui vendendo coisas de casa para comer, fui no fundo do poço. Lá embaixo tomei água e voltei. Deus me levantou através desse cachorro. Eu olhando no Google, falei, meu Deus, esse cachorro, eu queria tanto um cachorrinho desse, só que eu tinha a caixa da igreja ainda aqui, uma caixa muito grande, essas caixas de som, e ela era muito potente, só que eu tinha combinado com Deus o seguinte, os instrumentos da igreja, microfone, caixa de som, tudo, só vai ser vendido para obra de Deus, na minha cabeça na época. Aquela caixa não podia tocar outra música, a não ser músicas religiosas. Porque eu já achava que era pecado ouvir outras músicas. Eu achava que Deus ia me punir. Então eu fiz esse trato. Falei, eu só vou vender se for para alguém de igreja. Do nada, ali onde estava o anúncio, apareceu um rapaz que cantava louvor, que queria fazer uma troca de um cachorro pela caixa. Que E esse coisa, né? cachorro veio desde pequenininho. Ele é pequenininho, ele pesa 3 quilos, mas ele era um ratinho. Ele já era tentadinho, ele já mordia, ele já queria sair para a rua, ele já era elétrico, ele é elétrico, ele era tudo que eu não era. Eu estava num estado de estado muito crítico, emocional. Aí ele veio e ele começava a latir, falava, o que você quer? Aí meu filho falava, mãe, dá uma volta com ele. Aí eu ia, meio que pegava um galho para fazer de muleta, porque a tontura era muito grande. Comecei a andar e aí fui voltando. Então, esse cachorro literalmente lhe tirou da caixinha, né? Esse Era uma caixa cachorro de som. foi um anjo da guarda. Ele foi, Deus Olha, colocou ele. Daniela, eu quero lhe agradecer por você estar aqui com a gente, né? Trazendo essa Eu que sua luz tão agradeço. bonita.
e com a história tão rica que você vai apresentar para a gente. E gostaria que você, antes de entrar no relato propriamente dito, né, que você vai seguir seu roteiro aí você se apresentasse para as pessoas saberem quem é você, onde mora, o que você faz. Aí, em Tá, seguida, você faz o seu relato. Eu vou anotando aqui algumas coisas para, no final, a gente conversar um pouco sobre alguns pontos, tá bom? Fique à vontade. tá bom. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então tá. Boa noite, meu nome é Daniela Húngaro, eu sou advogada, sou ex-pastora, quero cumprimentar todos vocês aqui do canal, quero dizer que vocês são muito bem-vindos, assim como eu também, porque eu encontrei esse canal na hora que eu mais precisava, e eu acho que assim como vocês que entram no canal são ricamente abençoados e a consciência expandida, e eu quero agradecer ao Paulo, que pela infinita misericórdia de Deus se propôs aí a trazer para nós uma expansão de consciência com esse canal, abordando esses temas tão complexos, mas ao mesmo tempo a complexibilidade do tema ele nos traz vida, porque nós começamos a entender o que Deus realmente tem para nós, assim, o que realmente, quem é realmente Deus, essas experiências luminosas, cada um traz um relato diferente do outro, porque Deus é multiforme, cada um, Deus se apresenta de um jeito, e o que eu vejo aqui nesse canal me enriquece demais, eu não consigo, eu fico contando as horas para ver outro relato. Eu abro, às vezes eu não vejo um relato novo, eu vou lá e vejo um antigo e vou vendo os antigos que eu já vi, vou olhando os dos outros anos, porque eu não consigo dormir uma noite sem ouvir. Eu coloco do ladinho ali do meu travesseiro celular para eu dormir ouvindo. Maravilha, obrigado por receber a gente assim na sua casa, de uma forma tão próxima, né? Mas você mora mesmo onde? Em que cidade? Ah, é verdade. Eu moro aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo. É Uhum. uma cidadezinha, não, uma cidade não tão pequena, mas ela é no interior de São Paulo, da capital, dá uns 600 quilômetros mais ou menos. É uma cidade universitária de uns 250 mil habitantes, mais ou menos Uhum. assim. Ótimo. Parecida aqui com Campina Grande. Campina Grande tem na faixa de 400 mil habitantes e é uma cidade universitária também. Tem muitas É, universidades aqui. Uma das características dela é essa. aqui onde eu moro, inclusive, tem uma universidade bem na esquina, assim. Eu moro Uhum. pertinho. Coincidência, eu moro na esquina da Universidade Federal, ou Estadual da Paraíba, né? É, Você disse que na frente da sua casa tem um parque, né? Na frente da minha casa tem um tem. parque também. Vai ver que a gente é É, tá vizinho, né? E nem interligado. sabe. É verdade. Mas fique à vontade aí, faça o seu relato da forma como você achar melhor, tá bom? Bom, vou começar então falando do final e depois, se tempo, a gente, se não der outro dia, eu conto o início. Ok. O que me tirou da. Nossa, dá até uma emoção, assim. Eu acho que todo mundo que passa por uma experiência assim fica emocionado. O que me tirou da. Que me arrancou um, como eu digo, a venda dos meus olhos, assim. Foi um acidente que eu sofri em 2000 e, nós estamos em 2023, foi em 2021, era pandemia ainda. Estava descendo os degraus da escada de um prédio que eu moro. Na época não estava usando elevador, já por diversos problemas emocionais que eu estava, em relação à minha espiritualidade mesmo, que eu não conseguia encontrar respostas para muitas coisas que eu procurava, e eu não estava conseguindo entrar em elevador, então eu subia de escada. E ao descer dessas escadas, eu senti como se algo tivesse me empurrado. Eu segurei no corrimão, ainda pedi para Deus, falei, não me deixa cair. Aí, mais uma vez, eu senti assim um impulso para frente
e foi quando eu rolei a escada abaixo e fui batendo a cabeça, assim, todos os lados da cabeça, e no final eu bati a cabeça atrás e desmaiei. E assim que eu desmaiei, eu fazia assim, eu saí, eu estava deitada no chão, mas não sei se é alma, o que, hoje eu já não sei o que que é. Antes eu achei que fosse alma, falava alma. Eu puxava literalmente assim, ó. Eu estava aqui, vocês estão vendo minha mão aqui? Não, aqui. Eu estava assim, em pé, e eu puxava essa mão aqui, como se eu tivesse, como se fosse uma outra pessoa puxando aquela que estava caída no chão. Eu puxava para me levantar. Aí, a hora que eu percebi Sim. que era eu que estava deitada ali, eu falei assim: sou eu que estou deitada aqui. Aí eu falei: meu Deus, aí me ajuda, meu filho, porque essas escadas que eu rolei, eu estava indo no apartamento do meu filho, que eu morava num andar e ele no outro, e eu tinha ido levar o jantar para ele. E eu tinha acabado de descer do apartamento dele. E as luzes estavam todas apagadas, porque a porta de corta-fogo, aí a luz já tinha apagado tudo, ninguém ia conseguir me ouvir, estava eu sozinha lá naquela escuridão, já eram 23 horas, 11 horas da noite. E quando eu voltei, quando eu fiz essa oração, foi uma oração, a alma orou, não fui eu com o corpo. Então, assim, isso tirou a venda dos meus olhos, porque sempre foi me ensinado que morreu, acabou, que você perdeu a consciência, acabou. E eu estava fora do corpo, e fora do corpo eu consegui fazer uma oração. Fora do corpo eu consegui falar com Deus. Eu falei, Deus, meu filho, e fora do corpo. Então, assim, sempre foi passado para mim, e eu tinha muito medo de morrer, de ir para o inferno, de tanta coisa acontecer, porque nesse estado, nesse momento que você sai do corpo, o que era ensinado é que não tem mais jeito, acabou, que o corpo acabou. Mas eu vi que naquele momento que eu estava fora do corpo, mesmo assim, ainda eu tinha acesso a Deus. Eu estava ali tendo acesso ao mundo espiritual, falando com Deus. Eu falei, Deus, meu filho, o que ele vai pensar? Ele vai entender o quê? Se eu morrer agora. E aí eu puxei a minha mão de novo e já senti a minha mão. Na mesma hora eu voltei para o corpo. Acabou essa oração, essa conversa, eu voltei para o corpo. Eu puxei, só que daí eu vim me rastejando, cheguei na minha casa, voltei à consciência, cheguei até meu apartamento, aí estava muito mal. Veio o resgate, me buscou. Meu ex-marido, que era marido na minha época, chamou. Nessa época, chamou o resgate, me buscou. Fui para o hospital, fiz tomografia. Eu tinha certeza que quando entrei naquela sala de tomografia que eu ia estar com traumatismo craniano, porque eu estava com a cabeça muito inchada. A hora que eu coloquei a mão na minha cabeça, parecia que eu tinha caído de moto, assim, a cabeça estava toda inchada, o olho estava roxo. E mandaram meus exames para São Paulo, que é a capital, porque aqui tem um hospital muito grande, que é o hospital regional, eu estava lá, mas eles preferiram mandar a tomografia para a capital, eu tive que aguardar, e aí me dispensaram, me deixaram 48 por conta de desmaio, e, e umas horas sem dormir, que eu já não me lembro mais quantas horas eu fiquei sem dormir. E deu um nó na minha cabeça a partir desse dia, porque tudo aquilo que eu acreditei em 20 anos, sendo missionária, sendo pastora, sendo membro da igreja, eu falei, meu Deus, e agora? O que que é real e o que que não é? Porque eu tive acesso ao mundo espiritual fora do corpo e isso era dito que era impossível. Eu tinha que ficar com Jesus aqui o tempo inteiro na terra, tentando fazer o meu melhor, porque se eu saísse do corpo, um ser maligno viria buscar, ou um ser de luz viria buscar, não ia dar tempo de falar mais nada. E aí, quando eu vi que deu tempo, eu não senti dor, eu quero dizer isso. Quando eu caí e bati a cabeça, eu não senti dor nenhuma. Quando eu saí do corpo, também dor nenhuma. E impressionante, com a cabeça toda machucada, toda inchada, eu também não tive dor nenhuma, não quebrou nenhum osso, não ficou nenhum hematoma no meu corpo. É como se alguém tivesse segurado no colo. A cabeça inchou, hematomas nos exames deram, mas assim, eu não senti dor e eu não fiquei, eu não sei, eu não senti dor. Não tive dor no outro dia, eu só tinha a cabeça inchada. E uma grande interrogação dentro da minha cabeça. Acho que maior do que o inchaço da cabeça era a interrogação que eu tinha, que eu queria saber
Como é que eu estava fora do corpo tendo acesso a Deus? Como eu estava fora do corpo conseguindo ainda orar? Aí tem gente que me perguntava quando eu era pastora e algum filho, algum ente querido morria no vício ou estava assim de acidente, tantas coisas que acontecia e eu ia fazer funeral, porque às vezes eu era chamada para fazer funeral quando eu era pastora. Pastora, meu filho foi para o inferno? Pastora, meu parente foi para o inferno, morreu nas drogas, morreu no vício. Eu sempre disse, eu sempre tive isso comigo, de não dizer isso para ninguém. Eu sempre falava, isso cabe a Deus. Isso cabe a Deus, porque eu sempre tive esse discernimento que a gente não sabe. Eu não tinha essa resposta de céu e de inferno, quem ia para onde. Eu sei que em muitos lugares tem. Não imaginava que tinha. Também não imaginava, só imaginei porque eu experimentei essa saída do corpo, porque eu fiz uma oração. E essa pessoa, na hora que ela desencarnou, que ela saiu, e o tempo que ela teve também para fazer essa oração, mesmo que ela estava no vício, mesmo que ela estava no erro, às vezes tem famílias e famílias se martirizando até hoje com a morte de um ente querido, pensando que está queimando no inferno. Pensando assim, nossa, meu filho morreu viciado em droga, morreu acidente, ou meu marido morreu, ou sei lá, qualquer um da minha família morreu, não aceitou Jesus, está no inferno. Mas esse tempo que a pessoa sai do corpo, que ninguém contava, ninguém conta, ninguém fala, que a gente tem acesso a esse mundo espiritual que é tão complexo, e a esse Deus tão que nos ouve fora do corpo. Aí alguém pode ver isso aqui e falar, nossa, a pastora enlouqueceu, né? Porque tem gente ainda que me chama de pastora, quer dizer que eu não sou mais pastora, pelos meus motivos, pela minha ideologia de vida hoje é outra. Eu creio hoje em um Deus amoroso, um Deus que jamais não vai nos dar uma outra oportunidade. Ele é Deus das oportunidades, então ele me deu uma oportunidade de fazer uma oração quando eu não estava mais dentro do meu corpo, porque isso aqui é só uma roupa. Eu sempre criei nisso. Eu falava, se o meu corpo é só uma roupa, por que a minha alma, a minha consciência não vai ter uma conversa com Deus? Se nós conversamos com Deus a partir de um corpo que não é esse. Eu falei, por quê? Eu tinha essa indagação, mas é nos ensinado totalmente ao contrário. Então, a partir do momento, eu não consegui mais. Eu abandonei, as pessoas falavam, olha, por que você está abandonando? Perdeu a fé, você desviou, você... O que foi? Não é isso. Eu quero dizer até para as pessoas que até hoje me perguntam por que você não volta pastora, por que você não abre pastora? Porque hoje eu entendo de uma outra forma o amor de Deus. Eu entendo um amor muito maior do que o que eu preguei, até do que o que me foi ensinado, minha juventude. Deus, porque nós temos no máximo aqui uns 100, cento e poucos anos de vida, quem tem muito, né, Paulo? A gente tem aqui o quê? Máximo aí uns Exatamente, 80, 90, quem tem muito tem cento e pouco, é. né? Por E que eu, Deus, eu comecei a pensar, por que Deus que é bondoso? Vai no... Pode falar, Paulo. não, eu ia Se eu estiver indo dizer, muito de rápido, você vida me corta. útil. Não, eu estou dizendo, e o pior é o seguinte, muitas vezes a gente vive muito, né? Passa dos 90, vai aos 100, mas que qualidade de vida que a gente tem, né? A uma altura dessa. Às vezes nem é Sim, tão bom ficar aqui tanto tempo, né? Mas é como você diz, né? exatamente o que eu penso. É verdade. O Então, tempo é aí eu curto. comecei a indagar sobre isso. Eu comecei. Oi, Paulo? Não, eu disse, o tempo aqui é curto, mas quando ele dura muito também não é muito bom, não. Se for muito Não. demorar. A Bíblia mesmo fala isso, né? Depois dos 70 começa a ter um cansaço, né? É. A virar um fardo, né? Então, assim, aí Uhum. eu comecei a imaginar, se nós erramos, vamos supor que nós errássemos essa vida toda, plantássemos só coisas, 70 anos de sementes ruins, plantasse nada bom. Eu acredito que tem ser humano que, mesmo que ele plante coisas ruins, ele também vai plantar coisa boa. Porque Deus é tão amoroso, a eternidade, essa eternidade que é nos dita, que nos coloca tanto medo, a espiritualidade assim, a eternidade é uma coisa eterna, muito grande. Para alguém que errou 70 anos, que é uma coisa contada num relógio
terreno, que não é o relógio de Deus, o relógio espiritual é completamente diferente, que eu já tive outras experiências, eu já saí do corpo viva, sem acidente, sem nada, depois eu vou contar. Essa foi antes do acidente, mas esse acidente ele me abriu muito a mente, assim. Por que Deus lançaria alguém por 70 anos de erro? Não daria outra chance para a pessoa? Uma nova chance? Eu creio nesse Deus amoroso hoje, que nos dá chance. Eu tenho um filho, que todas as vezes que ele errou na adolescência dele, eu dei uma outra chance para ele. E eu tô nessa aqui, que é completamente contaminado que está nesse mundo, as emoções, os nervosos, as raivas que a gente fica quando as pessoas erram com as chateações, e todas as vezes que meu filho errou, eu dei uma oportunidade para ele. Aí eu pensei, isso a Bíblia diz, se eu sou má, que sou terrena, dou oportunidade para meu filho, mas não, a Bíblia não diz isso, ela fala, se você é ruim, se seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Quanto mais eu que sou Deus. Aí deu um nó na minha cabeça. Eu falei, não é possível, Deus não pode lançar as pessoas assim por conta de erro. Não, eu não consigo mais pregar que a pessoa, se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, é muito peso para quem já sofre tanto, porque essa densidade que nós estamos aqui é muito sofredora. Aqui é uma expiação, porque aqui a gente não consegue ter a paz 100%, aquela paz para você resolver e vai indo. Aí uma vez eu morava lá no Mato Grosso, é outra história essa. Quero dizer que essa do acidente, para quem tinha tanta dúvida o porquê do fechamento da igreja, acho que divórcio não era divórcio, não. Sou eu que tive uma experiência espiritual mesmo e sei que Deus ouve oração fora do corpo. Deus, ele nos ouve, é uma conversa, a oração. Como que eu oro? Um monte de gente chegava para mim e perguntava isso. Como que eu oro, pastora? Eu sou ex-pastora agora, gente. A oração não tem um método, né, Paulo? A oração é uma conversa, igual nós estamos Exatamente. conversando aqui, isso é uma oração. É. Eu já senti várias vezes o Espírito de Deus passando por aqui. Uhum. Por várias vezes eu Exatamente. senti uma presença aqui. Então, isso é uma oração. É você contar para alguém que você acredita em Deus de amor, isso já é amor. Ó, eu sinto. Eu sinto essa onda de energia que arrepia, que dá aquele choque por dentro, que é aquela convicção que ele está aqui. Às vezes a pessoa pensa que tem que ajoelhar, que tem que colocar o rosto na cabeça, que tem. Às vezes você não precisa de Deus. Né? Você não precisa ficar horas e horas de joelho ali até criar. Eu já fiz isso, né? Já várias vezes eu fiz. Mas tudo é válido quando você está buscando melhorar, buscando ser feliz. Aí, Paulo, teve uma época que eu estava buscando muito, não sabia o que fazer. E eu era jovem, então assim, eu orava muito para entender o sobrenatural, saber a minha vida não sempre foi muito estranha para as pessoas que olhavam para mim, porque enquanto as pessoas estavam preocupadas com o que ia fazer de profissão, com o que ia fazer, o que ia namorar, com quem ia casar, eu queria saber o que estava acontecendo no mundo espiritual. E eu comecei a buscar muito isso. Aí, quando um certo dia eu não morava aqui no estado de São Paulo, eu morava no Mato Grosso do Sul, devia ter uns 30 anos de idade, mais ou menos. Tenho 46 hoje, foi uns 16 anos atrás, mais ou menos. Tinha acabado de iniciar minha carreira e fui para lá, da advocacia. E eu estava deitada no meu quarto, não tinha feito nenhuma oração naquele momento, mas já tinha uma vida constante ali de oração. E eu ouvi um hino tocando, assim, uma coisa muito que não se ouve aqui. Era uma coisa perfeita, era um som perfeito. Eu falei, nossa, de onde está vindo essa música tão bonita? Será que a vizinha colocou um som tão bonito desse? Eu nunca ouvi essa música. Fui pegar
o controle da TV, que tá meu óculos, a minha mão passou por dentro do controle. Então, Ah, eu tá. tentei pegar no controle, eu estava acordada assistindo TV. Quando eu ouvi o som que vinha da minha garagem, era um som muito perfeito, que eu nunca tinha ouvido aqui nesse Uhum. plano. Falei, nossa, que música linda, mas não era uma música cantada, era só assim, era uma tocada só, parecia instrumental só. Falei, vou abaixar o volume da TV, porque eu estava assistindo jornal, para ouvir essa música, que é tão perfeita, tão linda. Fui abaixar, minha mão passou entre o controle. Nisso, eu estava acordada, minha consciência estava acordada, eu estava literalmente acordada. Tinha acabado de levar meu filho na escola, voltado, deitado para assistir o jornal da manhã. Ouvi uma voz. Pode entrar, falou. Essa voz era uma voz masculina. Eles estavam em três, eram três seres. Aí disse: toca na cabeça dela, um disse. Aí ele me tocou na cabeça. Aí ele me anestesiou. Aí eu já não conseguia me mover. Eu tentei me mover e não conseguia. Como assim se eu tivesse tomado uma anestesia geral, mas eu estivesse acordada. Aí eu não conseguia abrir o olho e nem mover parte nenhuma do meu corpo. Eu só sabia que as minhas mãos estavam assim, né? Deitada na posição com as mãos assim, só que com os braços esticados. E outro veio e disse: toque nas mãos dela. E eu senti as minhas mãos esquentarem, mas eu não conseguia me mover. E o outro falou: toca nos pés dela. Eu estava como se fosse deitada com a palma da mão para cima. E aí ele falou: agora vamos. Um falou para mim: agora vamos. Aí eu saí do corpo. Só que eu saí acordada, tá? Eu não estava desmaiada, dormindo, nem nada. Eu estava acordada assistindo TV. Eles chegaram, me anestesiaram e me tiraram do corpo. Nessa época, frequentadora à igreja, e eu entendi como eles dizem na igreja, jamais uma projeção astral, mas sim um arrebatamento de espírito, é o que a gente chama de igreja. Até compartilhei com as que eram do círculo de ação, eu disse: olha, eu fui arrebatar. Se tivesse falado, ó, tive uma projeção astral, eu ia falar o diabo. Então é tudo uma coisa só. Eu saí do Uhum. corpo, projeção astral, arrebatamento, nós saímos do corpo, que só muda o nome, mas é tudo igual, só que parece que por conta de uma palavra, um é o diabo que está fazendo, o outro é Deus. Uhum. E na verdade são todos seres que Deus quer te mostrar algo sobrenatural e não tem nome, né? Não tem nomenclatura para o sobrenatural, né? É verdade. E aquilo eu saí, e aquela música, aí eu esqueci quem eu era. Eu esqueci quem eu era, não sabia mais quem eu era. Eu virei uma criança de 3 anos, nos braços daquele ser, eu não via o rosto, só ouvia a voz, e ele brincava muito comigo. Por que disso? Alguém pode perguntar, mas por que que você virou criança? Porque eu tinha muito trauma de pai, uma carência afetiva grande, porque eu tinha problema demais com meu pai, e de ausência, e eu era uma criança muito medrosa. Eu ficava só agachada, encolhida, chorona. Meu apelido era sanfona na escola. Eu já era uma criança deprimida, era uma criança que só chorava. Era uma criança esquisita. Eu vivia pelos cantos da casa, olhava no espelho, via minha imagem distorcida. Era complicada a minha vida, essa vida de Uhum. criança. Não tinha muita graça para mim. Era, Uhum. não vou falar muito disso, porque não é esse o foco da história, mas assim, como eu me machucava demais e os meus pensamentos eram muito ruins, Deus ele conhece tudo e aqueles seres foram ali para me curar. Por isso que eu voltei a ter 3 anos de idade no colo Uhum. deles. E eu me esqueci de quem eu era. E eles brincaram comigo no ar ali, giraram, conversaram, deram risada, fizeram cosquinha na minha barriga, como se eu fosse uma criancinha mesmo de 3 anos. Eu ria Uhum. muito, tudo. Aí eu estava muito contente, nem lembrava que tinha filho, não lembrava que era advogada, não lembrava de nada, só queria ficar ali brincando. E eles cantando, e a gente brincando, de repente eu viro adulta de novo, e aí eles falam: olha só aqui na porta da tua casa. Aí eles me levaram depois desse momento que, eu quero só dizer algo, Paulo. Essa experiência foi a experiência ímpar
de ter a certeza que a paz que a Bíblia diz e que nós esperamos não está aqui, não é daqui. Nós não vamos encontrar ela aqui. Essa paz que excede todo entendimento, que às vezes a gente fica achando que Jesus é injusto. Jesus é injusto porque ele disse na palavra dele que a paz que excede todo entendimento não é para essa dimensão aqui. Porque nesse mundo aqui, por mais glória que nós temos, ganhamos qualquer coisa, temos filhos, ficamos contentes, por mais que você é presenteado, você não sente aquele gozo, aquilo é uma coisa muito completa. Quando você está junto com esses seres, é uma coisa completa demais. É algo que parece que te abraça, que você perde a noção de tudo e você quer ficar ali para sempre. Tanto que quando você volta, você sente um pesar na alma de estar aqui. É algo assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei ali? Por que eu não falei mais um pouco para ficar lá? Por que eles não me levaram embora? Porque como você perde a consciência de quem é você não sabe quem você está deixando. O apego some. Apego por filho, apego por casa, apego por marido, por profissão, acaba tudo. Você só quer ficar com eles ali. É muito gostoso ficar com eles. É inigualável esse amor de estar com eles. O jeito que ele, a paz que entra dentro, a leveza da alma, não tem peso de angústia, não tem nada, é muito gostoso, não tem palavra para descrever, é só quem passa sabe. Aí ele falou, olha, vamos ver ali na porta da tua casa agora. Aí os três, eles estavam comigo ainda ali voando ali dentro de casa. Eu não saí do teto, eu fiquei dentro do ambiente da casa. Só que eu ainda não sabia quem eu era. Quando eu cheguei, tinha um ser denso sentado na porta da minha casa, um ser trevoso. E falou, mostra a tua mão para ele. Só mostra a palma da tua mão. Aí eu lembro que eu estava lá no alto com eles, né? Eu estava uma super mulher, porque jamais eu teria esse poder, nesse corpo aqui. Aquele poder era eles que tinham colocado em mim. Mostra a tua mão. E aquele fio dali, na presença do bem, vai embora. Eu só mostrei a palma da minha mão. Por isso que ele disse, coloca fogo na mão dela. Então. Aí você falou que mostrou a palma da mão, né? E aquele ser trevoso, ele foi embora quando você mostrou a palma da mão? O ser trevoso foi embora. Foi numa velocidade muito grande, assim, ele sumiu. E após isso, começaram a vir pessoas. Aí ele falou, olha só, vê, e isso eu estava vendo de cima. Eu esqueci lá do quarto, que tinha um corpo deitado lá, e no nosso relógio aqui da Terra, tinha passado pouquíssimos minutos. Aliás, para mim, a hora que eu olhei no relógio aqui da Terra, eu assustei, porque lá com eles tinha passado pouquíssimos minutos, mas aqui tinha passado muitas horas. E lá com eles foi muito rápido. Foi coisa assim que parece que ali eu fiquei 10 minutos, só que eu estava já fazia mais de 2 horas. A hora que eu voltei, já fazia mais de 2 horas que eu tinha saído do corpo. Na minha consciência, depois que eu voltei para o corpo, eu lembrei de não. Na hora eu não entendi nada. Na hora não era eu ali, era uma pessoa, era um ser, era uma consciência só. Andando com seres que eu gostaria de ficar com eles, mas eles falaram para voltar. Eu não pedi para ficar. Nenhum momento eu falei, eu quero ir junto com você. Dentro de mim eu tinha, dentro da minha consciência, eu pensava, eu queria ficar aqui. Só que daí eu ouvi um dizendo assim, agora vamos voltar. E dentro de mim eu pensava, mas eu não queria voltar, porque estava muito gostoso ali. Eu esqueci que eu tinha filho, que eu tinha marido, na época eu tinha marido, que eu tinha casa, que eu tinha uma profissão, esqueci tudo. Quando eu voltei, eu fiquei muito assim, meu corpo ficou como se eu tivesse passado por uma cirurgia mesmo, assim, uma anestesia. Eu fiquei um dia inteiro dormindo. Esse corpo perdeu as forças, assim. Eu não tinha força para lavar uma louça. Fiquei muito mole, assim, fiquei dormindo muito tempo.
E depois, quando eu recobrei a consciência, que eu acordei, que eu fui pensar na experiência vivida, até eu fiz um chá na minha casa na época, porque eu era do círculo de oração, chamei todas as irmãs da igreja, reuni para contar, foram todas, umas choraram, né? Teve muita manifestação de Deus, assim, foi maravilhoso. Graças a Deus, todo mundo acreditou, mas com o nome de arrebatamento, né, de espírito. E naquele momento que eu acordei, que eu falei assim, será que esse povo que está vindo é para o meu escritório? Mas eu falei, não tem muito, porque eu saí do corpo para ver um povo vindo para o meu escritório para uma profissão terrena. É muito pouco essa profissão terrena, porque aqui na Terra a gente não faz nada praticamente, né? A gente só é para a nossa subsistência, né? Qualquer profissão que seja, né? Às vezes a pessoa acha que ela tem uma profissão, eu sou o tal, não é nada, né? Uhum. Eu passo aqui no parque e vejo o pessoal limpando, tirando galho, e eu vejo assim, enquanto algumas pessoas pensam que eles não existem, né? Tem gente que não dá bom dia, passa, aquele uniforme parece que está vazio, né? E a pessoa não imagina que é todo mundo só um, né? Igual Jesus falou, somos só um corpo, né? Independente da É, profissão, né? Se está cortando galho de uma árvore, se está varrendo uma rua, se está correndo atrás de um caminhão de lixo, é. é parte do corpo, né? Então, como eu sei que a profissão é só uma profissão, eu falei, não é possível que Deus ia fazer um movimento todo desse para trazer cliente para mim. Deus não precisava de tudo isso para me mostrar algo tão supérfluo assim, que é uma coisa terrena, né? Embora todo mundo precise de dinheiro para viver aqui nesse mundo, precisamos, né? Mas não precisa mover tanto sobrenatural assim para me mostrar cliente, né? Eu falei, algo a mais. Porque eu fiquei pensando, falei, nossa, eu tô com um pensamento muito raso de Deus, né? Deus ia movimentar tudo isso para me mostrar que ele vai me trazer É cliente, mesmo. Né? Uhum. né? Isso é uma coisa muito mais profunda que Deus Mandar quer fazer três comigo. seres celestiais, né? Mandar movimentar o céu para me mostrar que eu vou ter bastante cliente no meu escritório é muita. É. É, é muito. Ou eu estou muito rasa ou eu estou me achando demais, né? Ou eu vou ser uma advogada conhecida no mundo inteiro. Falei, não, Jesus não veio para isso, né? Para mandar movimentar o céu assim, o sobrenatural, É, para essas coisas tão pequenas aqui, tão bem passageiras, né? pensado. Aí eu comecei a pensar da tua vontade, né? Aí comecei a lembrar de outras experiências que eu tive. Aí lembrei, aí mais para frente teve essa situação que eu trabalhei na igreja, né? Trabalhei na obra, querendo ou não, fiz um trabalho espiritual muito grande. E essas pessoas depois veio o discernimento, de chapéu, de enxada, de terno. Eram pessoas de todos os tipos espirituais que chegariam ali, cansado, Hum, quebrado, carregado de coisa, pobre de alma, soberbo. Então, porque eu lidei com gente de todos os tipos hum, de consciência com muito dinheiro material, mas a consciência é muito pobre. São uhum. esses que passam perto da pessoa ali que está com o uniforme e pensa que ela é invisível, É, né? Porque esquece que ele é um com aquela pessoa, que se ele cair ali, do lado daquela pessoa, só tiver aquela pessoa para ajudar, aquela pessoa com certeza vai estender a mão isso. e ela vai ajudar, né? E eu vejo Uhum. assim constantemente pessoas passando do lado das outras, não falam nem bom dia porque se acham superiores. Então foi essa visão. Depois eu tive lá na frente o discernimento. Falei, Deus, ele me mostrou que eu ia lidar com todo tipo de gente. E aquelas roupas eram roupas espirituais. Gente cansada, gente Hum. quebrada, gente deprimida, gente soberba, gente de todos os tipos. E foi muito bom esse tempo que eu passei na igreja, Paulo. Não foi ruim, não, Uhum. porque me Com ensinou muita certeza. coisa. Me ensinou É. muita coisa, embora hoje eu não pense, mas esse momento foi uma escola para mim, embora hoje eu tenha a ideia de Deus, um Deus grandão, assim, um Deus que ama muito. Naquela época eu tinha uma ideia de um Deus, olha,
aquele pai bravo antigo, lembra? Que ajoelhava até no milho? Sim, sim. Aquele pai Um de sítio, Deus né? rigoroso, né? Ou você obedece ou vai para o inferno, né? Ou você obedece, se você não obedecer, se você, Vai ser uma época castigado. eu fiquei 8 meses sem cortar a ponta do meu cabelo. Não tô criticando ninguém que não corte, às vezes você vai assistir esse vídeo aí, continue do jeito que você quiser, porque cada um no seu cada um. Mas eu fiquei com medo de cortar o cabelo. Eu orei 8 meses para cortar a ponta do meu cabelo, né? Com medo de morrer até, se eu cortasse a ponta do cabelo. Então eu tive assim uma juventude muito amedrontada, né? Até me criar uma síndrome do pânico. E Deus, e essa experiência quando eu saí do corpo e fiquei ali no ar girando igual uma criança, ela vinha na minha cabeça. Eu falava assim, mas Deus, poxa vida, como que eu não posso cortar a ponta do cabelo que eu vou pro inferno, né? Por que eu não posso usar um brinco? Foi uma coisa tão absurda que aconteceu comigo que quando eu colocava brinco, minha orelha inflamava. Você vê o que é a cabeça da gente? É. A minha cabeça estava tão sobrecarregada de tanta crença limitante que se eu colocasse um brinco, a minha orelha inflamava, até sangrar. Ela rejeitava o brinco, meu corpo rejeitava um anel, o meu dedo chegava, fica cheio de bolinha, de pelotinha, e aquilo eu achava que era Deus. Eu falava, porque eu estou desagradando a Deus, e tirava anel, tirava. Aí depois eu falei, meu Deus, né? Inclusive quem não usa, gente, a experiência com Deus é cada um que tem, com a espiritualidade, com seres iluminados, com seres espirituais, cada um tem a sua. Eu estou contando a minha aqui, não estou criticando ninguém, cada um faz da vida o que quer, o que acha que é certo, estou contando o que eu fiz e como deu errado, Sim. né? Como deu errado, que eu digo assim, algumas experiências, elas vieram para a minha vida, eu acho que para eu contar isso hoje, para libertar algumas pessoas que estão presas nisso, que olham para o espelho e se sentem mal, vão com a autoestima lá embaixo, que eu falava assim ainda para Deus, né? Nas minhas orações, Senhor, eu sou jovem, sou advogada, preciso entrar no fórum, como que eu vou com esse cabelo todo arrebentado? Ai, meu Deus. Ai, Paulo do céu, eu chorava em casa. Eu chorava porque eu era muito nova e eu estava tão feliz com a minha OAB, que foi tão difícil a prova. Eu tinha acabado de Imagina. tirar e eu tinha aquele sonho, sabe, de chegar no fórum, naquela época, né? Sim. Chegar com aquele cabelo bem arrumado, bem cortado, bem escovado, e o cabelo tava assim, uma loucura, porque eu já não cortava há muito tempo, e já o cabelo criando duas pontas. Aí, na minha cabeça, eu não ia poder cortar nunca mais. Eu ia ter que deixar crescer até o pé. E eu Sim. chorava muito, porque eu era jovem, e falava assim, ô Jesus, fala comigo do meu cabelo. Olha, Deus tem misericórdia de mim. Eu falava, ô Jesus, fala comigo do meu cabelo, porque eu vou ter que entrar no fórum. Como é que eles vão olhar para mim com esse cabelo lá no pé? Eu já estava imaginando lá na frente, que eu não imaginava que Deus ia me responder, né? Uma oração dessa. E ele me respondeu. Eu estou assistindo TV um dia, estou ouvindo uma pregação na televisão, a bispa diz assim: olha, você vai lá e corta o seu cabelo, viu? Você que está perguntando para Deus aí, na televisão, ela estava num culto ao vivo. Sim. Você vai lá e corta o seu cabelo. Deus está mandando você cortar o seu cabelo. Deixa disso. E pode botar brinco na tua orelha que vai parar de inflamar. Aí eu falei assim: obrigado, Senhor, eu vou cortar meu cabelo. Ai, meu Deus, obrigado. Saí correndo, já fui cortar o cabelo, fui cortar as pontas. Falei, ai, Jesus, graças a Deus, eu não vou pro inferno por conta do cabelo. Você vê como que a gente pensa pequeno? Acredita mesmo, né? As pessoas acreditam mesmo. A gente tem uma mente assim que, se não tomar cuidado, é quase que uma automutilação assim que você vai fazendo com a E é sua vida. facilmente manipulável, né? Como é, né? Pegar as pessoas na fragilidade, né? Às vezes na juventude, na infância, às vezes na pobreza, às vezes na falta de conhecimento, né? Pega ela naquela carência e faz o que quer, né?
domina mesmo, manipula e bota o que quiser na cabeça delas. É impressionante. Sim, por exemplo, eu antes de ser cristã, né? Antes de ir para a igreja e tal, eu vi três seres na estrada, aqueles seres que eu te falei que estava eu, a criança e o Sim. pai do meu filho, né? Uhum. Aqueles três seres apareceram, eles eram realmente, o pai do meu filho fala até hoje que é OVNI. Sim. Eu não sei o que eles são, se são anjos, se são OVNI, são seres de outra dimensão. Se eu, naquela época não era nada. Tinha passado pelo centro espírita, tinha passado pela igreja católica, mas não estava em lugar nenhum. Só estava num batismo lá e passei pela estrada, olhei assim, falei, gente, um holofote aqui não tem aeroporto, não tem nada aqui, aqui nós estamos no meio do nada, era uma estradinha no meio do nada. Quando eu era estudante, fui até Minas Gerais, lá em Lavras, Alfenas, quando estava dizendo que tinha OVNI lá, né? Estudante é curioso, a gente foi atrás de OVNI, não achamos nenhum. Falei, vai aparecer. Aí o meu ex-marido falava, é OVNI, veio abduzir a criança, estava grávida de 4 meses. Eram três aves iluminadas, que elas iam assim, numa velocidade sobrenatural, que carro nenhum consegue acompanhar aquilo. Uhum. E aí recaiu um pavor assim sobre nós, Era só de a criança noite? que estava. Era noite de madrugada, Uhum. era mais ou menos 1 hora da manhã. Nós estávamos voltando de um batismo. Uhum. Eu vi eu não quis acreditar, eu já falei assim, peraí, o que é isso, meu Deus? Porque assim, eu não tinha tido um contato com aquilo, eu tinha 19, 20 anos, eu engravidei com 20 anos, eu tinha 20 anos, porque eu estava grávida de 4 meses, então eu tinha 20 anos, eu não tinha tido esse contato. Quando criança eu tinha tido contato com alguns seres espirituais, mas não daquela dimensão, daquele tamanho, era uma coisa muito fora do normal. Eu olhei. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2 e 3.